Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai falar de uma ferramenta clássica da economia. Uma que talvez muita gente lembre da faculdade, o modelo ISLM. Isso aí. E a ideia é mostrar que ele não é só uma teoria antiga. Exato, é quase como um manual de instruções da economia. A gente pode pensar que a economia é um carro com dois pedais. Um para o governo, que é a política fiscal, e outro para o Banco Central, a política monetária. E o ISLM mostra como esses dois pedais interagem, né? Para não deixar o motor superaquecer nem morrer. Isso. E hoje, com base em umas anotações de estudo bem detalhadas que a gente tem aqui, nosso objetivo é exatamente esse: desvendar por que um corte de juros às vezes funciona e às vezes não, ou porque um pacote de gastos do governo pode ter efeitos inesperados. A resposta está toda na dança dessas duas curvas, a IS e a LM. É uma analogia ótima essa do carro porque captura a essência da coisa: coordenação. E trade-offs, né? Trade-offs, com certeza. O modelo que às vezes o pessoal chama de síntese neoclássica foi basicamente uma tentativa do economista John Hicks de traduzir as ideias de Keynes para um gráfico simples. Que todo mundo pudesse entender. Exatamente. Ele mostra essa relação entre a taxa de juros, que é o preço do dinheiro, e a renda nacional, que é o tamanho da economia. A beleza dele é dividir um problema gigante em dois mercados que conversam. Mercado de bens e serviços, que é o lado real. E o mercado monetário, o lado financeiro. Certo, então vamos por partes. Vamos começar pelo pedal do governo, o lado real. Isso nos leva à primeira curva, a curva IS. O material aqui diz que o nome vem de investimento igual a poupança, savings em inglês. Isso. Por que essa igualdade é tão importante assim? Tudo que é produzido na economia, a renda ou é consumido ou é poupado. Ok. Do outro lado, a demanda total é o que as pessoas consomem mais o que as empresas investem. Para que o mercado fique em equilíbrio, sem sobrar nem faltar nada na prateleira, o que vaza desse fluxo, que é a poupança. Tem que ser reinjetado como investimento. Perfeito. Quando a poupança que as famílias planejam é igual ao investimento que as empresas planejam, o mercado de bens está em equilíbrio. A curva IS é só um mapa de todas as combinações de juros e renda onde isso acontece. E essa curva é negativamente inclinada. As anotações trazem uma dica mnemônica que eu achei divertida. Pensar em IS desce, para lembrar que ela desce no gráfico. É uma boa dica. A intuição por trás disso, então, é que se os juros caem, as empresas se animam mais para pegar empréstimo, para investir, comprar máquinas. É isso. Exatamente isso. Juro mais baixo significa crédito mais barato. Com mais investimento, a produção aumenta, a renda da economia cresce. Então a relação é inversa. Juro menor, renda maior. E o contrário também, claro. Juro alto esfria a economia. Desestimula o investimento, esfria a economia, reduz a renda. Perfeito. Ok, isso faz sentido. Agora, o que faz essa curva se mexer? O que faz o governo pisar nesse pedal? As fontes dão outra dica. A política fiscal mexe na curva IS. Tem até o IS no nome, fiscal. É outro bom mnemônico. A política fiscal é basicamente o governo usando seus gastos e impostos para influenciar a economia. Certo. Se o governo quer, acelerar, ele adota uma política expansionista. Ele aumenta os próprios gastos, construindo uma estrada, por exemplo. Ou corta impostos. Ou corta impostos, deixando mais dinheiro no bolso das pessoas. As duas coisas aumentam a demanda geral, não importa qual seja a taxa de juros. No nosso gráfico, isso desloca a curva IS inteira para a direita. E se a preocupação for a inflação, por exemplo? Aí ele pisa no freio. É a política contracionista, ou de austeridade. Corta gastos ou aumenta impostos. Isso tira a demanda da economia e joga a curva IS para a esquerda. Entendido. Esse é o lado real, o motor. Mas, como a gente falou, nada disso acontece sem dinheiro. E aí entra o lado financeiro. Isso nos leva ao segundo pedal e à curva LM. Perfeito. A curva LM é o equilíbrio no mercado de dinheiro. O nome LM vem da ideia de que a demanda por liquidez, ou seja, a preferência por ter dinheiro na mão. A letra é L. Isso. Tem que ser igual à oferta de moeda, o M que o Banco Central controla. A curva mostra todas as combinações de juros e renda, onde a quantidade de dinheiro que as pessoas querem ter é exatamente a que o BC colocou em circulação. E ao contrário da IS, a LM sobe. É positivamente inclinada. Qual é a lógica aqui?
A lógica é a seguinte: conforme a economia cresce, a renda aumenta. Com mais renda, as pessoas precisam de mais dinheiro para as transações do dia a dia, certo? Certo, para ir no supermercado, pagar contas. Isso, a demanda por moeda aumenta. Agora, se o Banco Central mantém a quantidade de dinheiro na economia fixa, o que acontece? O dinheiro fica, digamos, mais raro. E para convencer as pessoas a não gastarem esse dinheiro e, em vez disso, deixá-lo aplicado em títulos, o prêmio para fazer isso, que é a taxa de juros, precisa subir. É além da oferta e da procura, só que por dinheiro. É uma boa forma de ver. Se um item está acabando na prateleira, a loja sobe o preço para desestimular a compra. O juro seria o preço de não gastar. É uma ótima analogia. E quem controla esse pedal é o Banco Central. Uma política monetária expansionista significa injetar mais dinheiro no sistema. Com mais dinheiro disponível, o preço dele, os juros, cai. E isso desloca a LM para a direita. E a contracionista é o oposto. Tira dinheiro, o juro sobe e a curva vai para a esquerda. Exato. E na prática, como o Banco Central abre e fecha essa torneira? As fontes listam 3 ferramentas principais. Sim, e é importante entender como elas são usadas. A principal, a do dia a dia, são as operações de mercado aberto, o open market. A que a gente mais ouve falar. Exato. Se o BC quer injetar dinheiro, ele compra títulos públicos dos bancos e paga com dinheiro novo. Se quer enxugar, ele vende títulos e tira esse dinheiro de circulação. E as outras 2? As outras 2 são mais pesadas. O BC mexe com menos frequência, uma é o depósito compulsório, a porcentagem que os bancos são obrigados a deixar parada lá no BC. Aumentar isso é contracionista. Tira dinheiro do sistema. Isso. E a outra é a taxa de redesconto, o juro que o BC cobra para emprestar dinheiro para os bancos em último caso. Deixar esse socorro mais caro também desestimula o crédito. Mas o que a gente vê no jornal todo dia é o resultado do open market. Ok. O modelo parece bem arrumadinho no papel. Tem o pedal fiscal, a IAS, e o monetário, a L. Onde elas se cruzam, a gente tem a temperatura da economia. Mas a realidade é mais bagunçada. O que acontece se uma dessas engrenagens quebra? Por exemplo, se o BC pisa fundo, injeta muito dinheiro e ninguém quer pegar. Você acabou de descrever o cenário da armadilha da liquidez. E esse é um dos casos especiais mais interessantes que o material destaca. E quando isso acontece? Acontece em crises muito profundas, quando os juros já estão baixíssimos, perto de zero. A intuição das pessoas é que o juro não tem mais para onde cair, só pode subir. E se o juro vai subir, o preço dos títulos de dívida vai cair. Exatamente. Então ninguém quer comprar um título hoje para ter prejuízo amanhã. O resultado é que o dinheiro extra que o BC injeta, ele empossa. As pessoas preferem guardar o dinheiro debaixo do colchão em vez de investir. Então, a política monetária vira fumaça, fica ineficaz. É pisar no acelerador com o carro em ponto morto. Perfeito. A expressão clássica é empurrar uma corda. No gráfico, a curva LM fica horizontal. E aí vem o ponto mais interessante. Nesse cenário, a responsabilidade pela recuperação cai toda no colo do governo e do pedal fiscal. Ah, claro! Um aumento de gastos do governo se torna muito eficaz, porque ele consegue estimular a economia sem que os juros subam, já que os juros estão presos lá embaixo. Fascinante. Agora, e a outra situação? E se um pedal atrapalhar o outro? Se o governo pisa fundo no acelerador fiscal, mas isso, de alguma forma, faz o outro pedal frear. Essa é a ideia do segundo caso especial, o efeito crowding out, ou o efeito deslocamento. Certo. O cenário é: o governo lança um pacotão de gastos para estimular a economia. Como a gente viu, isso joga a IS para a direita. A economia aquece, a renda aumenta, mas aí o que acontece no mercado de dinheiro? Com mais renda, a demanda por dinheiro aumenta. Exato. E com a oferta de moeda igual, a taxa de juros... E juros mais altos desestimulam o investimento das empresas. Entendi. É como se o governo, ao gastar mais, aumentasse o preço da entrada da festa. E as empresas privadas que estavam pensando em investir resolvem ficar de fora. Exatamente essa a ideia. O gasto público expulsa o investimento privado. E aí? E aí o estímulo inicial do governo é parcialmente anulado pela queda do investimento privado.
O crescimento final é menor do que o governo esperava. Mas, peraí, isso acontece sempre? Parece que o governo, ao tentar ajudar, sempre atrapalha o setor privado. Essa é a pergunta de $1 milhão. O crowding out não é uma lei universal. Numa recessão, com muitos recursos parados, um gasto do governo pode até estimular o otimismo e levar a mais investimento privado. O que seria um crowding in. Isso, o efeito expulsão é mais forte quando a economia já está perto do seu limite. É tudo uma questão de contexto. Entendi. Contexto é tudo. Olhando para o nosso manual, então, temos essas duas caixas de ferramentas. O governo, com gastos e impostos, e o BC, com suas operações. O material também fala de estabilizadores automáticos. Parece um piloto automático para a economia. E é uma ideia muito boa. São mecanismos que já estão na lei e que suavizam os ciclos sem precisar de uma decisão nova do governo. O seguro-desemprego é o exemplo clássico. Ah, sim! Quando a economia entra em recessão, mais gente perde emprego e os pagamentos do seguro aumentam automaticamente. Isso injeta dinheiro na economia e segura a demanda. E quando a economia vai bem, acontece o contrário. É como uma suspensão inteligente que se ajusta aos buracos da estrada. Perfeito. Ok, vamos recapitular. O modelo ISLM é um mapa que mostra a interação do mercado real, a IS, influenciada pela política fiscal do governo, com o mercado monetário, a LM, controlado pelo Banco Central. O equilíbrio entre eles dá a renda e os juros. E vimos que o mapa tem seus perigos, como a armadilha da liquidez. Exato. É uma ferramenta, não é uma verdade absoluta. Ajuda a gente a organizar o pensamento sobre como as coisas se conectam. E isso me leva a uma última questão que o material sugere. A gente discutiu um modelo como se o BC controlasse a quantidade de dinheiro. Mas, na prática, muitos bancos centrais hoje, como o do Brasil, operam com uma meta para a taxa de juros, a Selic, né? Sim, eles fixam uma meta. Eles dizem, o juro vai ser X% e fazem o que for preciso com a oferta de moeda para chegar lá. E isso muda completamente o jogo. O que nos leva a uma reflexão final, um quebra-cabeça que as fontes propõem. Vamos lá. A gente viu que uma expansão fiscal, um aumento de gastos do governo, pressiona os juros para cima, causando o crowding out. A pergunta é, o que acontece com esse efeito se o Banco Central está publicamente comprometido a manter os juros fixos numa meta? Bom, se o gasto do governo começa a empurrar os juros para cima e o BC prometeu que eles não vão subir, ele seria forçado a agir, né? Exatamente. Para impedir essa alta, o Banco Central teria que fazer o quê? Aumentar a oferta de moeda e injetar liquidez para satisfazer a maior demanda por dinheiro. Ou seja, a política monetária acaba acomodando a fiscal. Perfeitamente colocado. O BC estaria, na prática, pisando no acelerador monetário ao mesmo tempo que o governo pisa no fiscal. E isso elimina o efeito crowding out sobre o produto. Nossa! A reflexão é essa. A forma como o Banco Central opera muda o resultado esperado das ações do governo. A dança entre os dois pedais fica ainda mais interligada e muito mais complexa.